Bom dia, oi Fabi! Bom dia pessoal, vamos nos organizando aqui para começar a nossa live. Deixa eu ver o horário, daqui a pouco a Carol já tá entrando também. Antes da Carol entrar, quero dar as boas-vindas para todo mundo que vai participar conosco desse bate-papo. É bem importante a gente pensar o contexto da escola pública, né? Agora, durante a pandemia. Então, é uma preocupação grande que eu tenho, que a gente possa ampliar as vozes e as perspectivas de análise para os vários cenários da educação. Então, o pessoal vai chegando, se organizando aqui para passar essa primeira hora da manhã conosco. Eu estou ainda um tanto emocionada da live de ontem da Tereza Cristina. Acho que quem acompanha pelas redes pode estar observando, eu tô um tanto apaixonada, né? E não consigo dormir sem a TT agora. E ontem a gente teve a Tereza Cristina junto com a Alcione, né? A Marrom na mesma live. Então foi incrível, falando de ancestralidade, de religiões de matriz africana, de axé, de amor. Foi bárbaro. Então, né, numa semana em que a gente tem discutido tantas questões de racismo, e a gente vai falar isso com a Carol hoje, a gente poder resgatar, né, e se conectar com referências negras é fundamental, né? E poder entender, assim, a arte está sempre um passo à frente, né? Ela sempre vai nos abrindo caminho. Então, pela arte também é uma via importante para a gente descolonizar o nosso pensamento e começar a ver o mundo de outras formas. Oh, bom dia, Cotidiana, bom dia, Pri, queridos. Oi, Paulo. Bom dia, Natália. Que joia. Vamos ver se a Carol já tá por aí e aí a gente vai dando as boas-vindas para ela. Oi, Rose, querida, bom dia também. Quantos amigos, que delícia. Vamos ver como é que eu faço para colocar a Carol aqui. A gente vai descobrindo. Carol, lança um pedido, se você já chegou, lança um pedido para entrar. Vamos ver. A Carol vai entrar com o Abrace a Quinta, que é o projeto dela. Vamos ver se eu consigo achar. Acho que a Carol ainda deve estar chegando, ainda não entrou. Vamos acompanhar nos comentários. Chegou a Carol. Vamos ver se eu consigo conectar aqui. Olá, Melissa. Oi, Carol. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo. Tudo. Carol, eu vou Sim, desconectar os comentários aqui antes da gente né, deixar um beijo para quem está chegando, boas-vindas, porque eu fico insegura de deixar os comentários abertos e começar a trancar a live, tá? Então, tá no bem, final, combinado. se a gente estiver bem estável na conexão, eu abro os comentários de novo, que seria muito importante, mas o pessoal Sim. pode colocar as suas perguntas ali também. Então, vou desativar os Bom comentários dia, e botar nas perguntas. Então, bom dia, Carol. É bom uma dia, meu amor. alegria gigante poder compartilhar desse espaço contigo. Estava falando aqui, né? Ainda estou emocionado da live de ontem da Tereza Cristina e que teve a participação da Alcione, que eu sou super fã. Então, a Uhum. gente poder pensar também o pensamento descolonizado nesse momento, isso é fundamental. E quando a gente vai falar de escola pública, a gente precisa falar disso, né? Sim, Falar de todas as referências que a gente tem, que não são as referências só de branquitude, né? A gente precisa pensar a arte, a gente precisa pensar a educação, a gente precisa pensar a pesquisa a partir do pé no chão da realidade desse Brasil complexo uhum. e maravilhosamente diverso que nós temos, porque dessa maneira a gente constrói também políticas de direitos humanos, a gente constrói né, um fazer pela diversidade, na diversidade e com o outro, né, com a potência do outro. Então, também é por isso que, né, com esse gancho que te chamo, porque a Carol é ex-aluna da pós-graduação em educação infantil, né, um espaço em que eu dou aula já tem mais de 10 anos, dividindo com professores
fantásticos, né? Uma equipe de professores maravilhosa. Então foi muito legal poder compartilhar 4 anos atrás, né, Carol? Acho que foi após, mas mais ou menos isso. Uns 3 anos, eu acho. Aham. 2017, finalzinho de Isso. 2017. Então, compartilhar com a Caroline Coelho, professora da escola pública de Porto Alegre, mas que tem uma trajetória também na rede particular, tem uma trajetória longa na educação e que sempre nas aulas ia compartilhando a sua sensibilidade do olhar, a sua competência de análise e uma mobilização também para a função social da escola, que eu acho muito importante a gente compartilhar. A Carol e eu trocamos algumas figurinhas durante esse período da pandemia, a partir dos projetos que ela coordena e puxa na escola em que ela faz parte, na comunidade em que a escola e que ela atua, está inserida, que é uma comunidade de periferia aqui da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, da onde a gente fala, né? Então eu quero poder, a partir dessa mulher inspiradora que é a Caroline Coelho, a gente poder pensar as nossas realidades e as nossas práticas, entendendo que a educação pública, gratuita e de qualidade, ela é um compromisso de todos nós. A gente vai sempre dar suporte para a escola particular, porque ela tem a sua função, porém, a gente não pode perder o norte, né? O que a gente precisa construir nesse país para dirimir as nossas desigualdades sociais é um investimento na educação pública, gratuita e de qualidade. E que a gente não pode abrir mão disso e poder entender o quanto que a escola pública fica invisibilizada. Eu me preocupei demais, né? E sigo, a gente vem conversando com os parceiros, né? O tanto de invisibilidade que os professores da rede pública acabaram né, sendo colocados, e as crianças também, que nada mais do que uma agudização do que a gente já vive fora do contexto da pandemia. Então, a gente, né, precisa botar o olho nisso e sem a gente conhecer, a gente não empatiza. Sem a gente escutar, a gente não empatiza. Sem o pé no chão, né, perto de quem tem lugar de fala para dizer o que passa, o que sente, o que vive, a gente não consegue construir estratégias de políticas públicas, a gente não consegue pensar em intersetorialidade, tem que estar junto com as pessoas, né? Então é nesse sentido também poder, na tua voz, vem muitas outras vozes, Carol. E cada vez que eu te escuto, isso é maravilhoso, né? No teu relato, na tua narrativa, muitas outras pessoas se tornam representadas e escutadas, e é o que tu vem documentando também nos teus projetos, nas redes sociais, e vem ajudando a gente a sensibilizar o olhar e entender toda essa realidade, tá? No Rio Grande do Sul, a gente tem mais de 80% das crianças em escolas públicas. Às vezes, eu acho que é importante falar esse dado, porque parece né, que a gente não entende a dimensão da educação pública e o alcance, e também para pensar as desigualdades em que estamos inseridos. E com redes sociais, né, acaba que, inevitavelmente, as escolas particulares têm mais visibilidade, têm mais espaço. Então, a gente vai agora, né, hoje, nessa manhã, fazer esse esforço de poder fazer uma escuta a você. Então, eu já falei demais. Agora é contigo. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho de ti, te apresenta. E a gente tem dois caminhos hoje, né? Tá. Para poder pensar a escola pública, né? A Caroline, professora lá na sua comunidade, em que atua como docente, e pensar como essa escola está vivendo do seu jeito, porque não tem receita, todo o contexto da pandemia, né? Explica um pouquinho qual é o nível que tu atua de ensino, e depois contar um pouco dos projetos que tu vem né, protagonizando e por que eles surgiram na tua vida. Então, é contigo, Carol. Tá bem. Então, primeiro, assim, é um prazer, né, muito grande. O convite da Bianca foi, assim, de bastante importância para mim. E poder estar trazendo, né, uma fala de um lugar que muitas vezes parece invisível aos olhos da sociedade, dos governos, enfim, e poder estar contando um pouco da minha vida profissional na escola pública é sim um espaço que a gente ultimamente não tem, né, por diversos fatores de investimento, inclusive na educação pública, né, a falta de investimentos nas escolas públicas. Então, eu atuo numa comunidade de periferia na Restinga, no bairro Restinga, em Porto Alegre.
né? Eu sou ex-moradora do bairro, eu morei até os meus 26 anos na Restinga, e é com bastante orgulho que eu falo isso, porque me enche de emoção poder contar de onde eu venho, porque eu fui aluna de uma escola municipal no bairro Restinga, na escola Lidovino Fonton, e essa minha relação com a escola pública, de ter sido aluna, é aquele velho ditado, bom filho a casa torna, né? Me parece, assim, um sentimento de real pertencimento deste lugar, né? E de uma relação muito importante para mim, por ter toda uma história com os meus professores naquele período, de ver que eram pessoas de extremo engajamento com a escola, né? A escola que eu estudei, que é o Lidovino Fonton, eu tenho excelentes lembranças do meu período escolar, e todas as marcas que foram constituídas neste espaço de escola pública de periferia, né? De um lugar muito vulnerável também, onde ficava localizada essa escola, me trazem referências muito importantes para a professora que eu me tornei, né? Todas as marcas das pessoas que eu tive contato nesse período, elas vêm carregadas de sentimento e de coisas que eu venho lutando para garantir para os meus alunos, né? Eu trabalhei durante muito tempo na rede privada, como tu falaste, né, Bianca? E sempre tinha essa motivação de poder retornar para a escola pública com um desejo que era retribuir um pouco do que os meus professores fizeram por mim e valorizar essa questão da educação pública. Porque, sim, eu pensava muitas coisas para a escola particular, eu me dedicava a muitos estudos para a rede privada e tenho também muito orgulho de ter feito parte desses processos, mas algo me falava mais alto que eu precisava encontrar o meu real lugar, que era, assim, dentro de um espaço de uma escola pública e estar pensando estratégias para que essas comunidades tivessem uma maior visibilidade, enfim. Em 2016, então, eu fui nomeada para assumir uma escola no município de Porto Alegre, e confesso que o meu primeiro, assim, impacto de entrada, ele foi bastante difícil para mim, assim. A minha entrada na rede pública, por mais desejada e sonhada que ela fosse para mim, porque eu sonhei muito com isso, eu queria muito entrar para poder estar pensando coisas para a educação pública. Quando eu entrei na comunidade da Nossa Senhora do Carmo, que é a escola que eu atuo, me chocou muito como as crianças viviam, a questão de invisibilidade que essas crianças estavam inseridas e a própria questão da vulnerabilidade social, né? Crianças que não tinham acesso a muitas coisas, ao básico, e isso por um tempo me fez eu ficar num choque de só a falta. E foi difícil para mim começar a pensar caminhos de estratégias de ressignificar esse percurso, né? Porque eu ficava muito assim, eles não têm isso, falta tudo, a escola pública não tem espaço de formação, de escuta, muitas coisas, e como que eu vou seguir, né? Aí tive que parar um pouco para pensar que não bastava eu ficar dizendo tudo que faltava. Tudo que faltava já estava posto ali, já tinha as faltas. O que eu posso fazer daqui para frente, para o que eu tenho que mudar, né, em mim, e não era lá naquele lugar, porque aquele lugar ele é tal como, mas o que eu preciso mudar em mim, Caroline, profissional, para conseguir visualizar outras possibilidades de estratégias, né? Porque eu tive que desconstruir muitas coisas que eu vinha pensando na rede privada, que eram caminhos totalmente diferentes. No ano em que eu assumi a prefeitura, eu estava cursando já a especialização na Unicinos, né, onde tu foi minha prof, e eu entrei em choque com algumas coisas, assim, de teorias, de pensamentos, e aí tive a oportunidade de dialogar muitas vezes contigo, com outros professores, de estar pensando como que eu podia aplicar todas as coisas que eu estava estudando e pensando sobre infâncias na especialização dentro do contexto que eu vivia, né? E daí foi bem importante porque consegui fazer todo o movimento de pensar nessa questão de que as infâncias das periferias, muitas vezes, elas não são compartilhadas com outras pessoas, elas não são pensadas, né? Elas ficam lá esquecidas. E isso eu vejo muito agora também no contexto de pandemia, né? A gente tem discutido muito, muitas coisas sobre como as crianças estão enfrentando a pandemia num contexto de crianças que têm uma casa, que têm uma estrutura, que têm que ficar sentindo falta do parquinho, que sentem falta de ir na escola,
acompanhados dos pais, né? E na minha realidade, as faltas são outras, são faltas mais básicas, né? Não é a falta de ir ao parquinho comer a pipoca, é a falta do alimento básico, né? Hoje, nessa escola que eu atuo, na rede municipal, eu sou professora este ano de 2 turmas de educação infantil, de jardim, JB. Eu trabalho dentro de uma EMF, né? Não são escolas de educação infantil, mas tem turmas de educação infantil. E por 2 anos eu fui orientadora dessa escola, né? Nos últimos 2 anos, o que me aproximou muito de uma visão mais ampla do contexto da escola, né? Porque quando a gente está em sala de aula, eu digo que a profissão de professor, ela é muito solitária, né? A gente, às vezes, está lá dentro da nossa sala, a gente não tem, principalmente na escola pública, espaço de diálogo, de poder estar pensando. Nós tivemos as nossas reuniões pedagógicas canceladas, né? Foram suspensas por um projeto de governo, que é uma perda gigantesca para a rede, né? Esse corte. E então a gente vive um momento muito solitário. Quando tu tá dentro participando da equipe, tu consegue ter a visão mais do todo, assim, te faz pensar outras coisas, né? Que foi o que aconteceu quando eu fui orientadora da escola, consegui me aproximar, pensar outros caminhos e conhecer mais de perto a realidade dessas famílias, porque recebia muitas crianças, mães, pais, para dialogar das suas necessidades no SOI da escola, né? Então, eles me procuravam basicamente para falar das suas necessidades básicas que não estavam tendo em casa, né? Esse ano, então, como eu disse, estou novamente como professora na escola. E o que acontece? O início do ano foi começando, as crianças foram chegando na escola, fomos iniciando o período de adaptação escolar, e aí tem toda aquela construção de vínculo, de conhecer as famílias, que muitas vezes no contexto da escola pública é diferente esse processo de adaptação, porque muitas vezes as crianças de educação infantil chegam sozinhas na escola, né? Não vêm acompanhadas por pais. Então, pensar também na adaptação de uma escola pública de periferia é diferente de pensar numa adaptação de escola privada, né? Eu já recebi diversas vezes crianças com a sua mochila, ou sem a mochila, sem material algum, entrando na escola sozinhos e não sabem dizer o seu nome, porque ainda não tem construído essa questão de usam um apelido que é mais popular na comunidade do que o próprio nome, né? Então, tudo isso é um movimento diferente de se pensar a escola, né? Eu tive que repensar como fazer isso. E esse ano, então, a gente estava iniciando o processo de adaptação, e aí veio toda essa onda de pandemia, né? Eu tive, infelizmente, que ser afastada por 14 dias no início, porque tive alguns sintomas, né? E aí os médicos avaliaram que poderia ser a questão do Covid-19. Então, foi meio que de forma abrupta, eu fui afastada da escola, cortei o vínculo com os meus alunos, vim para casa me proteger, né, para não contaminar ninguém. Se estivesse, eu não fiz o teste, então não tenho certeza se tive ou não. Foi uma hipótese. E vim para casa e aí comecei a levantar vários questionamentos. Como que eu vou manter esse vínculo com os meus alunos se eu estou sendo afastada? Eu não tive nem tempo de me despedir deles, de explicar o que estava acontecendo, né? Crianças tão pequenas, que a gente sabe o quanto é importante esse vínculo nessa relação. De repente, a figura que ali para eles está representando uma segurança some do campo de visão deles e não volta mais. E logo em seguida, teve o anúncio da prefeitura de suspensão total das aulas, né? Então, a escola foi fechada, teve as suas aulas suspensas, e daí isso me gerou um maior desconforto ainda, que era o pensamento de, e agora? Como eles ficam? Porque a gente sabe que a escola, dentro de uma periferia, ela representa muito mais do que conteúdos e desempenho e rendimentos. Ela desempenha, como tu falou, todo um papel social né, de estratégias, de oportunidades, de estar pensando caminhos para essa comunidade e sim de um acolhimento, né? O que nesse momento me fazia pensar que eles estariam muito abandonados e se, num contexto geral,
essa comunidade ela já é bastante invisível aos olhos do poder público, enfim, e da própria sociedade no geral. Daí eu convido as pessoas a pensarem um pouquinho sobre isso, né? De que forma a gente tem olhado para as comunidades de periferia. Isso me gerou bastante angústia, assim. Por noites eu não conseguia dormir, eu ficava pensando como é que eu via todas as informações de protocolos para enfrentamento da pandemia, que diziam que as crianças e todo mundo tinha que lave bem as mãos, use álcool em gel, mantenha uma boa alimentação e mantenha distanciamento social. E aí eu me perguntava, crianças que não têm saneamento básico e não têm água encanada, não têm energia elétrica, como vão manter esses cuidados básicos? Crianças que dependem basicamente, crianças, adolescentes, enfim, alunos, né? Que dependem basicamente da alimentação escolar para fazer as suas refeições, né? Que vão na escola e talvez ali seja o único espaço de uma refeição adequada. Como iriam manter essa alimentação? Todos esses questionamentos foram surgindo, né? E aí a gente, então, fui me mobilizando e pensando como agir. E aí decidi, então, dar início ao projeto, que é o que eu vou compartilhar um pouquinho, né? Que surgiu a partir de uma ideia inicial de uma vaquinha online. Começou assim, posso ir contando, Bianca? Ai, que delícia de escutar. Nossa, minha cabeça tá Então, girando aqui. então assim, desde o início da minha caminhada na prefeitura, né? Eu fui sempre construindo uma ideia de parceiros pedagógicos. Que vem a ser isso? O que eu pensava disso? Os meus parceiros pedagógicos era quando eu entrei na prefeitura, muda um pouquinho também a ideia da rede privada, em que tu tem, geralmente, trabalha tu em sala de aula, uma assistente, um monte de outras pessoas interagem contigo. Na rede pública, é o professor, sozinho dentro de uma sala, com 25, 30 alunos, e dificilmente tu tem alguém junto ali contigo para dividir alguma coisa. E eu sei, né, e a gente sabe que na educação é impossível a gente fazer tudo sozinho, né? A gente não dá conta de muitas coisas sozinhos. Então, o caminho na educação pública, às vezes, ele se torna mais solitário ainda do que já é o caminho dos professores, né? Por conta de que tu entra na tua sala e é tu com as tuas crianças ali. Então, eu comecei a ver a importância de achar parceiros pedagógicos para estar pensando esses movimentos dentro da escola e de estar vendo que nem sempre eu vou conseguir mobilizar todo mundo, mas algumas pessoas pontuais que poderiam me dar suporte em alguns momentos. Então, fui pensando coisas com o pessoal da cozinha da escola, aquela, né, uma pessoa que eu via que todos os dias, quando o aluno chegava, ela dava bom dia e tal, e aí quando ele faltava por um longo período, ela se sensibilizava em dizer para ele, por que tu faltou? Uhum. Onde tu estava? Tá tudo bem? Eu via que ali eu tinha um espaço de construir uma relação, de pensar a escola junto com essas pessoas, né? Então foi um movimento bem bacana que eu fui fazendo, de estar percebendo algumas pessoas assim dentro da escola que podiam, por mais que não estivessem o tempo todo comigo dentro de sala de aula, podiam me auxiliar e construir comigo o percurso da caminhada dentro do ambiente escolar. Esse ano, quando teve toda essa questão de pandemia, e daí que eu tive que repensar estratégias para poder acolher a comunidade escolar, eu lembrei então que em muitos momentos da minha trajetória eu recorri a esses parceiros dentro da escola e fora dela. Porque a gente não tem muitas verbas dentro da escola, por exemplo, para organizar passeios, né? São verbas limitadas. E muitas vezes eu lancei propostas na rede social, pedindo o auxílio dos meus amigos, da minha família, enfim, para que a gente pudesse arrecadar verba e proporcionar alguns passeios para as crianças que a escola não teria como. Esse ano, então, a vaquinha online partiu disso. Bom, já que várias vezes as pessoas me ajudaram a fazer passeios, a fazer festividades dentro da escola, eu vou pedir um apoio para que essas pessoas me auxiliem a acolher as famílias que estão passando necessidade nesse momento. Porque eu comecei a receber muitas mensagens de mães, de pais, dizendo que não tem o que dar para o meu filho comer. Não, acabou tudo, professora, não tem mais alimento dentro de casa. Né? E não teve nenhuma movimentação por parte da mantenedora para mostrar de que forma essas famílias iriam ser acolhidas e de que forma seria feito, né? Já que não tem a merenda na escola, como eles ficam.
Então, lancei a vaquinha online e foi assim, fiz. Vamos ver o que vai dar. E quando eu lancei ela, eu compartilhei com um grupo de professores da minha escola, né? Postei ali para todo mundo e convidei as pessoas a divulgarem. Fiquei muito feliz pelo apoio que recebi, né? Os meus colegas começaram a compartilhar muito. E duas professoras em especial, que eu quero citar elas, porque elas são fundamentais na construção desse projeto, que é a professora Cidiane Haiduk e a professora Edna Rego, que são minhas colegas e amigas muito especiais, que me deram todo o apoio quando eu precisei, né, quando eu lancei a vaquinha, se disponibilizaram muito a me ajudar e Carol, a gente está contigo para ir fazer as entregas e tudo mais. E o meu companheiro Thiago, que desde o início também se mobilizou para estar divulgando a campanha. Então a gente começou a receber muitas doações na vaquinha. A nossa meta inicial era de 3 mil reais. Essa semana a gente já bateu o valor de 7.200, eu acho. E para além disso, as pessoas começaram a mandar mensagem dizendo que queriam ajudar de outras formas. Como eu posso ajudar além de doar dinheiro, né? E aí a gente começou a pensar em que outras formas a gente poderia estar acolhendo essas famílias, né? Para além de levar simplesmente uma cesta básica. Porque eu acho que é isso que a gente tem que pensar também, né, Bianca? Não é só ir lá e largar um pacote com comida, né? É para além disso. É uma troca de afeto, é de sensibilidade, é de tu mostrar que tu tá junto com essas pessoas, que elas não, que por mais que o governo não esteja dando toda a assistência que deveria, né, que nós estamos junto com elas e que elas não estão sozinhas. Então a gente começou. Uma das coisas que eu acho mais lindas, e né, que eu acho que é exatamente isso, pelo que eu entendi, que tu vai compartilhar agora também, pelo gancho que tu fizeste desse projeto, é que tu traz a documentação como pedagoga, né, com toda a bagagem conceitual, teórica que tu tens de documentação pedagógica, e tu faz a documentação e nos ajuda a entender a realidade, a olhar para a realidade, e a partir do teu olhar, que ele não, como tu falaste, não é só lá entregar um alimento, é de verdadeira escuta do outro, né? E de verdadeiro afeto, o que é muito difícil, porque como eu te vi algumas vezes, isso mobiliza demais a gente, né? Não vai lá, entrega e sai incólume. Não, sai completamente mexida, com muitos pensamentos, é um corpo que se dispõe a ser vulnerável para poder acolher e se transformar com o outro. Então, essa intersecção que tu faz da documentação pedagógica e coloca nas redes, junto com o trabalho real, acho bárbaro. Algo que me indignou muito essa semana, eu estou muito incomodada com isso ainda, é o tanto de gente que fez ontem né, blackout nas redes sociais, e agora, né, e vidas negras importam. Ok, mas é a favor de cotas? Né? Pensa as cotas, o que realmente no cotidiano se pensa, se dispõe a conversar, a descolonizar o pensamento, a entender a desigualdade. Então, nossa, isso está me mobilizando muito. Eu tenho esperança que, né, isso venha depois com outras iniciativas. E o relato que tu fizeste, né, falando, tá, mas precisa morrer as crianças e precisa morrer lá nos Estados Unidos para a gente poder se afetar, se mobilizar. Se mobilizar, qual é o uso que a gente está fazendo disso também. Isso é sério, isso é muito ético, isso é uma discussão ética grave que a gente precisa fazer, né? E tu traz essa discussão por essa intersecção. Então, eu te convidar a nos contar assim, como é que isso te afetou, como é que estão sendo esses encontros na comunidade nesse momento da pandemia, algo que tu sempre fizeste, né? Tu sempre fez a escuta. No passado, a gente nem sabia que ia ter pandemia, nada, a gente discutiu sobre isso. Tu me contava das adolescentes que se cortavam e como é que tu poderia criar estratégias de saúde mental e articulação com a rede. Então, isso sempre esteve em você, né? E agora, nesse contexto diferente. E aí, eu queria poder ver assim, como é, o que tu viu, o que tu escutou das comunidades para nos ajudar a empatizar também. Assim, pegando um gancho nisso que tu falaste, né, Bianca, é bem importante, eu acho, a gente fazer essa conversa, assim, sobre como a gente faz essa visão da periferia, né? Porque eu vejo que as crianças de periferia, elas são colocadas visíveis em dois momentos. Dois grandes marcos. Quando elas morrem, infelizmente, tem, né, as suas vidas
enfim, tiradas por pessoas que, né, seus caminhos interrompidos, né, por a violência, enfim, por N situações, ou quando elas entram numa universidade e aí as pessoas passam pela frente da casa delas e tiram uma foto da plaquinha lá do bicho. Tá? São 2 momentos em que elas vão parar nas redes sociais. Uhum. Por quê? Por que a gente só discute as crianças da periferia, as comunidades de periferia, quando elas entram numa universidade ou quando elas são mortas? Uhum. Todo o contexto, toda a trajetória dessas comunidades, anterior a tudo isso, todos os percursos que essas comunidades vivem, ele não é contado, ele não é documentado, e a gente não fala sobre isso porque é melhor deixar quietinho lá. A gente continua ignorando. E aí, quando, juntamente com as minhas colegas, a gente começa a documentar sobre essas situações, começa a mostrar que as nossas crianças, os nossos alunos não têm o que comer, que as crianças moram no meio do esgoto a céu aberto, isso choca muita gente e a gente recebe muitas críticas por estar colocando isso na rede social. Sim. Uhum. E aí isso me faz pensar muito. Adianta colocar vidas negras importam na rede social, blackout, e questionar quando a gente está colocando a realidade na rede social, mostrando que essas comunidades existem, que essas comunidades estão passando fome, sim, que o governo não está dando assistência alguma, e que se não fosse a mobilização de professores, que muitas vezes não são valorizados, porque não querem, né, fazer o melhor, essas famílias não estariam sendo acolhidas, né? Eu vejo que, assim, quando a gente vai conversar com as famílias e levar as doações, muitas vezes eles só precisam ser ouvidos. Eles precisam de alguém que escute as suas angústias, os seus medos, as suas dores e a sua história. Porque eles têm uma história para além de se conseguiu, ótimo que consigam entrar na universidade. Claro que eu acho maravilhoso e eu vou ficar muito feliz cada vez que eu ver um aluno meu conseguir fazer isso. Mas tem muitas outras coisas que eles fazem que são brilhantes antes de entrar na universidade que ninguém conta. Uhum. Tem muitas outras coisas, muitos outros percursos que eles vivem, né? E tem muitas outras coisas que a gente precisa falar de violências que não é a morte. A fome é uma violência. Uhum. Eu acho extremamente triste eu chegar na casa de uma família, como eu cheguei há 2 semanas atrás, e a mãe me dizer que eles estão há 2 dias sem comer. Isso, para mim, é uma violência que ela não pode ser normal, assim, a gente achar que é normal. Tá tudo bem, não é comigo. Não, não tá tudo bem, tá tudo péssimo. Que sociedade nós somos que a gente consegue normalizar isso, achar que tá ok a gente deixar uma comunidade passando fome. Eu não consigo ficar na minha casa, no conforto do meu lar, e achar que deixa eles lá e esqueço. Né? Eu tenho todo um compromisso de uma relação construída com essa comunidade, e eu acho que é uma questão de responsabilidade social de todos nós, né? De pensarmos no coletivo. Acho super importante, super válido todos os posicionamentos na rede social, acho que eles são extremamente necessários, mas eu acho que a gente precisa começar a sair da militância virtual. Uhum. Né? Só militar virtualmente não dá. A gente precisa pensar em ações estratégicas, né? Práticas, e de que forma a gente pode ajudar os meninos de periferia, as meninas, para que eles não sejam tão violentados. De que forma a gente pode levar assistência para essas pessoas, de que forma a gente pode fazer com que o governo pense em políticas públicas para essas comunidades e exigir, cobrar isso. Não vai ser só levantando hashtag na internet. Uhum. Não é só dessa forma, né? Então, toda vez que a gente vai na comunidade, a gente leva as doações, a gente dialoga com essas pessoas, e tem uma coisa que é bastante difícil para a gente, que é escolher para quem vai dar a doação. Porque sim, em alguns momentos é questão de escolha. Uhum. Isso é triste, é muito chocante. A gente não dá conta de levar a doação para todo mundo. Toda vez que a gente vai, a gente leva em média de 20 a 40 cestas básicas. E a gente já sai com uma lista enorme de novos nomes que estão precisando. A gente visita as casas. E é bastante triste para a gente ter que definir quem vai comer, né? Tipo, quem vai ficar com a cesta. Só que, em contrapartida, tem coisas muito potentes que acontecem nesses encontros, né? Da gente ver da sensibilização das próprias pessoas que estão recebendo as doações. De se dividirem, de
bom, professora, não tem para dar para 2 famílias, a gente vai repartir o que tem. E aí a gente vê que as pessoas da comunidade, elas têm um pensamento muito mais coletivo que talvez a gente ainda precise vir a desenvolver, né? Uhum. Eles têm um pensamento de vida coletiva, de responsabilidade com o outro, e às vezes se tem um julgamento tão equivocado sobre as comunidades da periferia, né? De que não tem uma questão intelectual tão desenvolvida, enfim. Mas eu acho que eles têm muitas coisas de conhecimento que a gente não tem valorizado. Uhum. Conhecimento de vida cotidiana, de relação, e eu acho que é isso que a gente precisa começar a levantar questionamento e falar sobre isso, né? O que da vida cotidiana a gente tem discutido como aprendizagem, né? O fato de uma mãe sentar na calçada, abrir uma cesta básica e contar quantos itens tem e dividir com a outra, isso para mim não tem um valor muito importante, sabe? E das pessoas, a gente chegar também e dizer, oferecer uma cesta básica e alguém te dizer assim, essa semana eu não preciso, mas eu sei de um endereço que a família está precisando. Eu sei que mais uma cesta básica naquela casa faria diferença. Eu tenho Uhum. certeza disso. Mas naquele momento está se colocando no lugar do outro, o que muitas vezes a gente mesmo não faz, né? Não Uhum. se coloca no como o outro está se sentindo. E lugar, E né, de Carol? coisas. E Oi? lugar em que tu me contava também que o poder público não chega, né? Que os levantamentos da prefeitura não chegam, que o benefício não Uhum. chega, né? Aham. E as famílias, como elas não têm acesso à internet, né? Muitas nos relatam que elas não conseguiram se cadastrar para essa questão do auxílio emergencial. Muitas se cadastraram e tiveram o benefício negado. E muitas outras não têm endereço formal, não tem um endereço fixo Ah, ali, né? Para nós é muito difícil localizar. A gente tem ido fazer as entregas das doações nas casas, né? A gente pega o nosso carro e vai até as casas das pessoas fazer as entregas. E muitas vezes não existe um endereço. São acessos que não. Diz ali, acesso tal. Até tu localizar aquele endereço é muito complicado. Às vezes o carro não entra, tu tem que caminhar. E aí nos faz pensar também numa outra coisa que é a ideia que a gente tem sobre os nossos alunos, né? Que a gente começou nessas caminhadas a ver que aqueles alunos que a gente achava que tinham uma melhor estrutura, que tinham uma vida mais tranquila, enfim, mais estruturada, eles também muitas vezes não têm. E aí, que imagens a gente está construindo sobre essas crianças, né? Que às vezes só por estar mais limpinho, mais organizado, a gente pensa que tem uma vida um pouquinho que não passa tanta necessidade. E aí a gente chega em casas em que as crianças moram em barracos de lona ou de aqueles compensados, né? E aí tu vê que a família faz um esforço muito grande para que aquela criança chegue limpa na escola, com um material organizado. E aí essa mãe te diz, professor, eu não tenho internet, eu não consegui me cadastrar no auxílio emergencial. Algumas famílias que tinham um emprego e perderam, né? Porque muitas empresas estão cortando os vínculos. Muitas pessoas que trabalhavam com faxinas, como domésticas, tiveram cancelamento de seus contratos, né? Então, também de que forma a gente está valorizando esses empregos que a gente julga inferiores e que, na verdade, não são, né? Mas que tem esse julgamento de que, dá para ser descartado nesse momento. E uhum. essas famílias nos trazem muito relato de que até então eu vinha conseguindo me manter. Com a pandemia eu não consigo mais, professora. Não tenho como trabalhar, né? Muitas famílias vivem da reciclagem também, então coletam ali os materiais para reciclar e com essa questão da pandemia não conseguem porque o consumo das pessoas também reduziu e daí localizar descartáveis na rua se torna mais difícil. Então é uma série de fatores que vai impactando. Essa comunidade ela já era muito esquecida, muito invisível e já enfrentava diversas situações de dificuldades, né, de ausência de coisas, da questão financeira e da própria alimentação já era complicada, o que se agravou muito agora com a pandemia, né? E a gente tem ajudado eles a pensar em estratégias para enfrentar isso, né? Levando as doações e também dialogando com eles. Uma coisa que eu acho que é bastante bacana é a gente pensar nas potências desses encontros, né? Então, o que tem de potente? Tem muita falta, a gente está levando doação de
roupa, agasalho e brinquedos, até porque muitas vezes as crianças não têm brinquedos, e aí na escola tem acesso a isso para estar, né, pensando, e tem os colegas e tem os profs para estar interagindo. E aí a gente tem se dedicado também a fazer a arrecadação de brinquedos para levar para tentar tornar esse ambiente um pouco mais agradável e para proporcionar algumas interações entre os pares e entre os próprios pais e provocar os pais também a pensarem sobre a importância dessas relações, né? Um movimento que a gente fez essa semana foi, então, levar os brinquedos e a gente fez um brechó solidário, colocamos diversas roupas e as pessoas podiam escolher ali. E tu vê as crianças numa fila, escolhendo os brinquedos e dividindo, é muito lindo, sabe? Ao mesmo tempo que te choca e é triste saber que eles não têm, mas tu vê que estão dispostos a dividir, que estão pensando, e daí uma mãe chama e diz: Ah, acho que esse para tua filha ela vai gostar, e alcança, e convida ou vai na casa de alguém levar, alguém que não foi ali e vai levar a doação, né? E dessa conexão das pessoas, desse fortalecimento de vínculo, que eu acho que ele é super importante, e não está sendo só uma construção de vínculo escola-família, mas da própria comunidade está se fortalecendo num momento tão delicado, né? E de um diagnóstico que a gente tem feito de quem são as lideranças comunitárias, o que eu acho que é extremamente importante. A gente muitas vezes desconhece quem são essas lideranças, né? E como eu disse, muitas vezes não tem as assistências não chegam nesses lugares, então conselho tutelar, a própria saúde não consegue acessar pela dificuldade. E eu acho que a gente tendo as referências dessas pessoas, sabendo bem quem elas são, a gente consegue fazer algumas movimentações, né? Algumas zonas elas são mais complicadas da gente acessar por diversas questões, inclusive de violência, enfim. E essa identificação, acho que ela é muito válida, assim, né? Então, o que a gente faz? A gente chega e começa a perceber quem são as lideranças, e naqueles lugares em que ainda não tem uma liderança comunitária instituída por eles, né? Porque a Quinta Unidade, por exemplo, ela é uma região muito grande. Então, tem diversas invasões, que eles chamam, e ocupações. Algumas têm um nome, tem uma pessoa de referência, algumas ainda não têm. E a gente tem provocado eles a pensar, tá, mas quem poderia representar vocês aqui, né? Quem poderia dar, quem pode ficar com o meu contato de WhatsApp? Alguém que tenha o WhatsApp, consiga acessar a internet? Quem é que pode nos ajudar a localizar alguns endereços? E a gente tem encontrado essas pessoas. Uma das coisas incríveis que aconteceu, nós temos a mãe de um aluno que ela é ex-agente de saúde, né, no posto de saúde, trabalhou durante muito tempo, ela é moradora da comunidade e ela tem sido uma parceira incrível que a gente vai, deixa as doações de agasalhos com ela e ela monta um varal solidário na frente da casa dela. Legal. Então, assim, eu não consigo estar lá na comunidade todos os dias, eu não moro lá, eu vou lá, levo as coisas, procuro manter um vínculo, mas eu venho para casa. Então, acho que a gente precisa também valorizar as pessoas que estão lá sempre, né? Empoderar eles de entenderem que eles também são responsáveis por fazer essas articulações. A gente tem uma outra funcionária na escola que também é mãe de aluno, que é a Maria, uma querida, e também se colocou à disposição para abrir as portas da casa dela, o pátio dela, enfim, para fazer o varal solidário. Então, essas pessoas que moram, né, residem lá e que estão se articulando para estar ajudando a comunidade, enfim, são pontes, né? A gente vai construindo pontes e vai construindo uma relação de confiança, de respeito, e eu acho que de valorizar as histórias dessas pessoas e a identidade delas, né? Porque muitas vezes eles não são lembrados e aí, a gente que está fazendo tudo. Não, eu não estou fazendo tudo sozinha, eu estou contando com muita gente. Além dos meus colegas que estão sendo incansáveis em tá procurando pessoas para doar, enfim, tem essas famílias que estão nos dando suporte também, né? Apesar de estarem necessitando de ajuda, colaboram, né? Teve uma mãe que disse: eu não posso doar dinheiro, eu não posso doar alimento, eu tô contando com a ajuda de vocês, mas eu posso doar o meu pátio para montar o varal solidário. Né? Então, isso é pensamento coletivo, né? Uma aprendizagem
muito importante para todo mundo. E aí a gente vai falando da função social da escola, né? E dos lugares de pertencimento. Um desafio que a pandemia nos colocou é a manutenção dos vínculos e dos lugares de pertencimento, porque isso nos faz... nos dá uma integração psíquica e uma organização social que é fundamental. Quando a gente sente que a gente perdeu todos os vínculos de escola, de família, né? E vai se colocando nesse isolamento, que ele não é só do isolamento físico pela pandemia, mas o isolamento afetivo, o impacto na saúde mental é brutal, né? É brutal. E a gente precisa se sentir pertencente para ter o senso de realidade, de que eu existo, né? De que eu sou real para o outro. Eu preciso do olhar do outro para me constituir subjetivamente também. E isso é fundamental para a gente organizar as práticas de cuidado. E aí eu vejo, Carol, assim, o quanto... né, nessa experiência que tu relata, e a ideia hoje, como a gente conversou, não é assim que todo mundo sai pegando, né, as ruas, estradas e indo encontrar os seus alunos, não é nisso. A gente entende que cada realidade é singular e as pessoas estão fazendo propostas lindas, até pelas redes sociais, pelo Facebook de uma escola, ou deixa o varal lá com propostas na frente da escola para as crianças poderem buscar a cartinha entre as crianças e os professores. Tem muitas iniciativas bonitas, né, que estão sendo feitas. E a gente poderia compartilhar milhares delas. Né? E a ideia de poder compartilhar a tua experiência, que é tão potente, é inspirar outras pessoas a serem criativas e constituir também seus lugares de pertencimento. E nisso a gente percebe a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, na prática. Porque quando a gente fala de ética do cuidado, quando a gente fala do cuidado de si, do cuidado com o outro, do cuidado com o ambiente, é disso que a gente está falando. Então, não tem, como eu falo, não tem conteúdo mais importante agora do que a vida. A vida é o conteúdo. Uhum. Então, ao invés de a gente ficar angustiado, vai perder o ano letivo, porque todos, né, os objetivos de aprendizagem para esse ano. Gente, olha o que essas crianças estão aprendendo no momento que tu vai para a comunidade, e tu como docente, também como professora, se reorganizando, se afetando e se transformando na relação com as famílias. A história que vocês vão ter para contar depois da pandemia, no retorno, porque as crianças vão retornar para a escola, e saberem que elas não foram esquecidas por ti, que elas não foram esquecidas pela sua escola, e que essa escola se importa com eles, que a presença deles faz falta na escola, que eles têm a contribuir nessas produções de cuidado de si, do outro, né? Nas estratégias de cuidado de todos, e documentar isso, essa é a função da escola, né? E é a função humanizante, de encorajamento, dizer que cada um pode, sim, se sentir importante e participar, né, de uma construção social. Isso, ele é homogeneizado, ele é simétrico para todos, né? Todo mundo tem a contribuir. A criança que vai lá e faz um desenho, te entrega e diz, professora, cuida de ti, tu tá te cuidando, né? A criança que tem essa preocupação, ela tá contribuindo. E pensar estratégias factíveis também. Bom, a gente não tem ali o encanamento, não tem algo de que outros jeitos a gente pode estar se cuidando. Tem 7, 8, 10 pessoas numa casa super pequena, mas em que medida a gente vai poder construir com esta família, com esta realidade, possibilidades de cuidado. Senão a gente fica, ou é o ideal, né, que é um ideal elitista, sem consciência de classe e branco, né, de cuidado com a saúde, ou é nada. E aí, se a gente pensa dessa forma, a gente contribui com o extermínio da periferia, da população negra, que, pela história de colonização, né, de escravidão que a gente tem, de um país extremamente racista, preconceituoso e desigual, ocupa ainda muitas periferias. Então, para a gente reverter isso social, são muitas décadas, né, séculos aí de trabalho incansável e de muita reflexão pessoal para a gente também ir rompendo com as nossas ideias que limitam, né? Que nos colocam em caixas, que não fazem essa conexão com o outro e não nos permite se transformar com o outro. Então, bom, enfim, né? Aqui um pouco dos pensamentos, que tudo que a tua fala produz maravilhosa na gente. Vou ver se eu consigo abrir um pouco os comentários, Carol, enquanto tu vai trazendo. Claro. Se a internet... Tá, pegando um gancho nisso que tu falou, assim, Bianca, eu tenho usado muito a palavra sobreviver, né? Acho que nesse tempo de pandemia, a ideia é a gente sobreviver a tudo isso, né? Todos nós. A gente vai precisar tentar sobreviver a esse vírus que tá posto aí pra gente.
e também sobreviver na questão de sobre essas vidas, né? O que a gente tem a contar sobre essas vidas da periferia? Quem são essas pessoas? Então, um exercício que eu tenho feito, né, e as minhas colegas também, a gente tem tentado documentar as vidas lá, escrever sobre essas pessoas. E tenho procurado fazer isso na página do Abrace a Quinta, né? E de que forma a gente faz isso? Vejo uma situação, sempre tem uma que marca o nosso dia, né? Tem aquele encontro que ele fica marcado. E aí a gente vai lá e eu procuro registrar o impacto desse encontro comigo ou com as minhas colegas. As gurias contam muitas coisas e eu vou procurando registrar. Tenho usado muito a questão da poesia, que foi uma forma que eu encontrei a partir de uma provocação que tu me fizeste, né? Porque sim, sair de lá da comunidade me mobiliza muito. Eu não vou negar que tem dias que eu chego na minha casa e eu choro bastante. E eu tenho me permitido a isso porque eu sou humana, né? E todo mundo tem direito de, se eu digo para os meus alunos que tá tudo bem eles sentirem, expressarem as suas emoções, eu também tenho que me permitir a sentir tudo isso que me mobiliza, né? Então, tenho procurado documentar isso e registrar todas as coisas que eu percebo lá através de fotografias. Sempre procuro ter o cuidado para não expor o rosto, né? A gente procura borrar. E daí, assim, para deixar claro para as pessoas, a gente sempre pede permissão para as crianças e para as pessoas para fotografar. Já teve pessoas que pediram que não gostariam de ser fotografadas e a gente respeitou. Mas muitas, é muito curioso uma coisa, quando a gente pede para fotografar e a gente diz, estou tentando documentar, eu quero fazer uma foto para mostrar para as pessoas que doaram, que a gente trouxe a doação realmente, que ela está sendo entregue. Aí eles nos dizem, é importante, eles têm que ver onde a gente mora mesmo, as pessoas não sabem o que a gente passa. Uhum. Então eu sinto que que a foto para eles, da gente está mostrando o que a realidade que eles estão inseridos, para eles é uma forma das pessoas ouvirem, né? É como se a voz deles fosse ecoar naquela fotografia. É um sentimento que eu tenho, né? E daí tenho procurado fazer os relatos dessas coisas, assim, e tem muitos ainda que eu não publiquei, porque eu tenho tentado publicar com, né, um certo espaçamento, para não ficar uma enxurrada de textos, né? E usando a poesia para fazer essa construção, assim. Teve um encontro que ele foi Acho muito marcante. Só, Carol, a gente está se encaminhando para os 5, 6 minutos finais. Então, Tá. te organizar no pensamento. Eu sei que tu tem um trecho também, né, de leitura que tu gostaria de compartilhar. Sim. Então, e ele é muito lindo. Então, eu acho que é importante trazer e te deixar essa palavra e para tu poder fechar, né, do jeito que tu gostaria, que tu acha que é importante Tá. trazer. E eu fico pensando como que vai ser lindo esse retorno com tudo isso que vocês construíram e o quanto essas crianças vão ter desejo de aprender, de capacidade investigativa, de voltar para a escola, de compartilhar tudo o que viveram, porque eles têm uma professora que olha integralmente para eles e que faz a aprendizagem, a escola, né, a BNCC acontecer real, né? Real oficial no cotidiano mesmo com tanta diversidade. Então, Carol, os minutos finais aí são teus. Daqui a pouco o Insta me falta 2, 3 minutos. Teve um encontro que ele foi muito marcante para mim, porque a gente tem procurado né, fazer reuniões, meu pequeno coletivo, que é o ciclo que eu trabalho, a gente se reúne a cada 15 dias para pensar em coisas que também a gente publica na página da escola, porque a gente tem uma página, né, da escola e a gente vai colocando ali. E eu lancei uma proposta deles fazerem uma experiência com feijão. Tipo, era isso. Vamos testar. Quando eu vou na comunidade, eu falo, tem uma tarefa lá na página da escola. Eu sei que muitos não vão acessar, enfim, eu tenho consciência disso, mas quando a gente vai, a gente procura contar para eles algumas coisas que eles poderiam fazer. E teve um aluno que fez essa experiência, e um dia que eu ia passando, né, para fazer uma entrega de doação, o pai dele me chamou e disse para mim, professora, a gente fez a experiência do feijão, tá lindo. E aí eu disse assim, não, mas se fizeram a experiência do feijão, eu quero ir lá ver. E aí ele me levou até o endereço deles, e além do feijão, eles tinham construído uma horta. Então, assim, a provocação desse encontro, né, de, tipo, uma simples sementinha do feijão que virou uma horta e que está tendo toda uma potência de pesquisa dentro dessa casa, né? Então, acho que toda essa movimentação nos faz pensar. Ontem teve o anúncio, né, do nosso secretário de Educação dizendo da implementação de plataformas digitais, enfim,
eu acho que seria extremamente importante a gente pensar, né, o contexto que as escolas públicas estão inseridas, que a nossa mantenedora não conhece a nossa realidade e que se dedicasse a conhecer, poderia ver que existem outros caminhos muito mais importantes a serem, né, pensados e se escutasse os seus professores, né? Porque nós temos muitas coisas para dizer e os meus colegas também. E eu acho que a gente vem fazendo um trabalho assim muito importante, né, de solidariedade, de engajamento social, de pensamento coletivo. E aí eu gostaria de dividir, então, aquele trecho do livro, que foi um livro que eu comecei a ler no início do ano para pensar o meu retorno para a sala de aula, porque eu fiquei 2 anos afastada, né, na orientação escolar, e daí eu disse, bom, vou escolher uma leitura para pensar no meu retorno efetivo para a sala de aula como prof, né? Não deixei de ser prof nunca, mas dentro do contexto de não mais orientadora e professora de educação infantil. Esse livro, para mim, foi bárbaro, assim, No Chão da Escola, por uma Infância que Voa, do Marcelo Cunha Bueno. Então, vou compartilhar um trechinho que, para mim, faz muito sentido com o que nós estamos vivendo no projeto e para as pessoas pensarem também. Afeto é afetar. É o compromisso de transformar o outro, o coletivo. Afeto é desafiar, abrir caminhos. Dar as mãos é parceria. Afeto é generosidade. Não se educa sem generosidade. Então, assim, acho que ele fala por si só, né? E me mostra, assim, que muitas pessoas têm se sensibilizado a isso. Quando eu recebo as doações, não mais só como descarte, porque a gente vê que muitas vezes as pessoas, né, entregam como, não quero mais, vou dar. E a gente tem visto que na nossa rede solidária tem acontecido de uma outra forma em diversos momentos. Felizmente, e a gente vê que isso, da sensibilidade dessas pessoas de estarem etiquetando para 3 anos, para 4 anos, para adultos. Quando tu vê esse cuidado na pessoa que está doando, tu vê que está fazendo sentido tudo que a gente está provocando as pessoas a pensarem. Né? A doação, ela não é um descarte. Eu não estou tirando da minha casa porque não me serve mais. Mas eu estou depositando afeto, eu estou depositando esperança, eu estou sendo generoso com quem vai receber. Né? E o fato da gente estar indo lá encontrar essas pessoas é isso. É de mostrar para eles que a gente está junto, que a gente está de mãos dadas. Eu estou ressignificando a minha prática enquanto professora. Eu nunca fui professora dentro de uma pandemia. Não sabia como era isso. Eu estou descobrindo, na verdade, né? E talvez amanhã eu descubra uma nova estratégia que eu ainda não sei. E quem me faz pensar sobre tudo isso são as minhas famílias, né? As famílias dos meus alunos, os meus colegas, nas discussões que a gente tem nas reuniões, as pessoas que eu venho trocando, tenho procurado ler bastante sobre, né, resiliência, sobre empatia. E o meu convite é que as pessoas também conheçam o Abrace a Quinta, né? Visitem a nossa página, compartilhem, colaborem como puderem e que a gente se torne, que a gente procure afetar mais pessoas, né? Que a gente pense na importância do que é afetar o outro. Como o outro reage, né? Quando eu entro em relação com ele e que a gente valorize mais as comunidades de periferia num contexto de não só levantar bandeiras na internet, que efetivamente a gente se importe, se engaje com isso, porque são famílias que têm muita potência, tem muita coisa linda na periferia, né? E eu espero poder compartilhar muito sobre isso ainda. Tem histórias de luta e de garra maravilhosas, né? E eu tenho muito orgulho de pertencer a essa comunidade, a essa escola. E espero que a gente consiga estar dando, né, apoio para eles e estar compartilhando muitas coisas ainda. Muito E obrigada. agradeço. Te escutar por muitas horas. A gente vai continuar papeando, né? E conversando. Sim, Um chimarrão depois que tudo isso passar. E o com canal certeza. sempre aberto, a oportunidade está sempre aberta, sempre teu lugar, né, de fala, de compartilhamento vai estar disponível nas minhas redes também. Agradeço. Minha amada, por uma revolução. Quero mandar um beijo para todo mundo que nos assistiu. Beijão, então, e muito obrigada. A gente vai construindo outras ideias aí. Quem tiver Com sugestões certeza. de lives, manda pra gente. Um beijão. Tá bom. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Ver se eu consigo salvar. Pois é.
Eu vou esperar tu salvar pra mim sair, não sei como eu Então, eu vou faço agora. tirar aqui e vou salvar. Tá, tá bem. Beijo. Beijo.